Boa noite. Ele é autor de sucessos como O Pantanal e O Rei do Gado, mas diz que vai parar de escrever novelas. No centro do Roda Viva está Benedito Rui Barbosa. Será o Benedito? Se alguém perguntar quem é o mais bem-sucedido autor de telenovelas no Brasil, certamente esta será a resposta. Benedito Rui Barbosa. Ele já foi convidado do Roda Viva em 1990 pela mesma razão, o sucesso de sua teledramaturgia. Jornalista e escritor, esse paulista da cidade de Galha, de 65 anos de idade, já soma 34 anos de telenovelas. Começou carreira nos anos 60, na antiga TV Tupi, com as novelas Somos Todos Irmãos, O Anjo Vagabundo, Simplesmente Maria, entre outras. Em 70, fez aqui na TV Cultura a primeira novela educativa da TV brasileira, Meu Pedacinho de Chão, onde o ator Canarinho interpretava um homem simples do campo que tanto podia ajudar na implantação de novas técnicas agrícolas quanto no aprendizado da história do Brasil. No início dos anos 80, foi a vez do público infantil. O Sítio do Pica-Pau Amarelo trouxe Monteiro Lobato para a TV, em mais uma bem-sucedida adaptação de textos literários feita por Benedito Rui Barbosa. Em todos esses anos, ele escreveu de tudo e entrou para o horário nobre do brasileiro com personagens de todos os tipos. Dramas de todos os tamanhos, espelhando relações humanas da diversificada vida brasileira. Em 93, recebeu da APCA o prêmio da melhor novela do ano, Renascer. O drama criado com o fim da lavoura do cacau na Bahia. Um drama rural, de preferência retratando famílias dominadas por linhagens de patriarcas. Dramas que têm sido a marca registrada desse autor e que, mais uma vez, fizeram sucesso no Rei do Gado, a novela em que Benedito acreditou ser possível ajudar o Brasil a conquistar a paz no campo e chamou de sua última novela. Eu estou precisando de gente para trabalhar lá na minha fazenda, nós podemos conversar? Na fazenda dos Berdinazzi? Agora é fazenda dos Medzê. Não, queremos conversar não, escute. Bem, para entrevistar o dramaturgo Benedito Rui Barbosa, nós convidamos essa noite o Eugênio Butti, diretor de redação da revista Super Interessante e colunista de TV da revista Veja. A Mônica Teixeira, diretora do SBT Repórter do SBT. O Mauro Alencar, consultor e pesquisador de novelas e professor de dramaturgia da Oficina de Atores da Rede Globo. O José Graziano da Silva, professor de economia agrícola da Unicamp. Luiz Raffers, fazendeiro e presidente da Sociedade Rural Brasileira. A antropóloga Esther Hamburger, do SEBRAP e da Folha de São Paulo. E a Cristina Padiglione, colunista de TV do Jornal da Tarde. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 289 outras emissoras de todos os estados brasileiros. Infelizmente, você não poderá fazer perguntas aqui para o Benedito Rui Barbosa, porque este programa foi gravado. Boa noite, Benedito. Boa noite. Posso chamá-lo de Benedito? Claro. Então, Benedito, ficou feliz com o sucesso, com a repercussão da novela? Qual é a sua avaliação? A gente sempre fica, né? É um trabalho estafante, não só do autor, mas da equipe de produção, o elenco. É um estilo a fazer novela, né? E a gente, quando começa, nunca sabe onde vai parar. Sempre é uma interrogação, porque ninguém tem a fórmula de sucesso. Então a gente torce do primeiro ao último capítulo. Graças a Deus essa sustentou uma audiência cativa, muito boa. E apesar de uma temática assim, um pouco fora de propósito, para o meio normal da televisão, que é a novela, eu acho que o público, de certa forma, aplaudiu. Benedito, foi a maior recompensa que você recebeu por ter escrito essa novela? Foram os discos vendidos, o sucesso do Ibope, adeptos da reforma agrária? O que foi mais legal para você? Olha, é uma soma. É evidente que a vida de um autor de novela depende muito do Ibope, né? Só é bom aquele que dá um Ibope alto, senão está ferrado. Mas o que é mais gratificante é quando você sente a resposta do público. Quando você vê que a novela ganha as ruas, que você começa a receber cartas interessadas, cartas inteligentes, discutindo o assunto que a novela aborda.
E a alegria que o povo tem também quando ele começa a se identificar com os personagens. Essas cartas eram contra ou a favor da reforma agrária? Olha, eu tinha dos dois lados. A maioria a favor. Eu recebi cartas de sem terras mesmo, né? Recebi muitas cartas de fazendeiros, algumas incentivando, né, a continuar abordando o tema do sem terra, cobrando, inclusive, uma forma de apressar o governo a fazer reforma, fazendeiros preocupados com a sua propriedade, achando que se a coisa continuasse daquela forma, a propriedade produtiva seria realmente invadida como as não produtivas. Quantas cartas você recebeu, mais ou menos? Novela toda, acho que umas 500 e poucas. Isso é mais ou é menos do que outras novelas de sucesso suas? Pantanal eu recebi 2.000. Mas Pantanal porque foi uma novidade, entende? Então foi uma coisa que pegou o público. Mas com uma audiência muito menor comparativamente considerando-se que nós estamos na TV Manchete, né? Para a Manchete era uma grande audiência na época. Mas o que aconteceu com Pantanal é que eu comecei a receber carta de um tipo de público que nunca tinha escrito para mim antes, não é? Que estava assim, envolvido pela beleza do Pantanal, né? Por aquele cenário que a gente mostrava todas as noites, e pelo tema da novela também. Renascer também recebi muitas cartas, mas as cartas que eu recebi dessa novela foram bem diferentes das demais, porque eram muito participativas, sabe? As pessoas escreviam, não era pedir para fulano casar com Beltrano, acontecer isso, não. Eles escreviam discutindo o que a novela estava discutindo, colocando seus pontos de vista, né? Em algum momento você chegou a se inspirar numa dessas cartas para alterar o rumo da história, ou para confirmar é isso mesmo que eu estou querendo fazer? Não, as cartas me confirmaram coisas que eu sabia, né? E que elas vieram justificar até o ponto de vista que eu estava abordando na novela. Eram muitos testemunhos, né? Que me deixavam tranquilos, dos dois lados, que eu estava pisando em ovos. E tinha fazendeiro aprovando a invasão de terras? Tinha alguns violentos. Tinha fazendeiro igual o Mezenga, não? Não tinha. Você encontrou algum herói? Até tem uma coisa engraçada, que um desses fazendeiros que me escreveu, eu botei o que ele me escreveu na boca do Berdinazzi. Que o Berdinazzi, a certo momento da novela, ele fala que quando eles vieram, o pai veio para o Brasil, imigrante italiano, que ele só conseguiu terra depois de labutar muito, de guardar dinheiro no colchão, para depois comprar terra, depois trabalhar na terra, para ter alguma coisa. E que hoje em dia, sem terra, querem receber do governo a terra, o trator, dinheiro para semente, querem tudo na mão. Isso era a frase de um fazendeiro que veio de cá. E eu achei que o Berdinazzi podia defender esse ponto de vista, entende? Então eu botei na boca do fazendeiro. Você não se surpreendeu com o apoio que os fazendeiros deram à novela? Não me surpreendi, porque a gente não pode julgar toda uma classe por meia dúzia, né? Que não tem entendimento para chegar à razão. As cartas que eu recebi do fazendeiro, a maioria foi de apoio, realmente apoio. Só me pediam, por favor, que eu batesse na tecla para que se respeitasse a terra que era produtiva. Muitos pecuaristas me falavam, explica para essa gente que 2.000 cabeças num pasto, de repente parece que não é nada. Não é? Aquele negócio no começo da novela, que aquela fazenda foi invadida com 15.000 cabeças de gado, isso aconteceu. Isso é verdade, né? Não chegaram a derrubar a cerca, mas chegaram e ficaram na porta lá. Mas o fazendeiro da vida real também não servia um boi para as pessoas, como era o personagem. Não, isso aí é um ideal. Mas esse fazendeiro foi para Brasília, foi para o Senado lá, levou tapes da fazenda dele, fotografias, tudo, provando que ele tinha lá mais boi do que possível esperar, porque ele estava com um boi confinado, né? E o Sem Terra não sabia. É engraçado que isso também é verdade. O Sem Terra, do ponto de vista deles, onde eles estavam na estrada, eles não alcançavam o lugar onde estavam confinados os bois. Então eles viram o pasto livre e foi um erro do próprio INCRA, que deu a terra como improdutiva na época também. Então eles não estavam ali no ato de violência, eles tinham sido industriados, porque eles iriam invadir aquela fazenda, que ela ia ser dada como livre para reforma. Depois que viram um erro, então não teve nenhum problema. Mas ali eu já fiz o Mezenga prometer soltar 15.000 bois na Praça dos Três Poderes para ver se Benedito, você não acha que justamente o ponto ideal da sua obra e de tanto êxito é você mesclar a realidade com o sonho, a ficção? Porque eu noto que desde meu pedacinho de chão que você procura educar o povo através da novela. Então eu queria saber de ti, a novela é um instrumento para educar o povo? Como é que você vê a novela no Brasil? Olha, você quando começa a escrever novela, você sabe que você vai ter um ano de sacrifício, né? Você fica muito tempo, 10, 12 horas, às vezes 14, 15,
Se atrasa o capítulo, como aconteceu comigo agora, meu Deus do céu. Não tem hora para você começar, nem vai parar, não é? E quando chega no final da novela, se você não fica um residual, sabe? Algo produtivo, que tenha valido a pena o seu esforço, é como você contar um conto de carochinha, que não tem uma história de amor, pela história de amor, né? Então, eu sempre achei, e venho tentando fazer isso desde 1971, quando eu fiz aqui a novela educativa, usar a novela como instrumento de educação também. Porque eu percebo uma coisa, que o telespectador, quando ele está vendo uma novela na televisão, ele fica desarmado pela emoção. Ele entra na emoção da trama e quando você encontra ele desarmado assim, você pode jogar elementos educativos dentro da trama e que aí ele assimila muito bem. Você acha que os fantasmas também são algum elemento educativo? No Pantanal, quando a novela terminou, os personagens do início voltaram como fantasmas. Agora também. Os Berdinazzi, a casa está cheia de fantasma. Isso você explica por essa via também? Não. Aí é uma questão de crença pessoal minha. Você é espírita? Eu tenho meus motivos particulares e muito fortes para acreditar nisso. Eu sei que muita gente não acredita, nem quero discutir isso. Eu acho que foi... Ali eu tinha que fechar a novela de alguma forma. E eu tinha montado, como carpintaria de dramaturgia, eu tinha montado no começo o enterro daquela medalha, né? Que foi um negócio muito marcante. E aquela medalha só viria paz naquela família, naqueles dois núcleos, no momento que aquela medalha fosse retirada do solo e fosse entregue ao irmão, né? Quer dizer, era um ato generoso, mas ali também estava comprovado que os antepassados estavam presentes. E eles que começaram essa briga, né? Então eles teriam que participar no final para que houvesse a concórdia novamente. Você acha que a tua missão, assim, tem alguma relação de abrir as portas para as pessoas entenderem essa outra realidade na qual você acredita? Eu acho que é reconfortante você acreditar numa outra vida, sabe? Eu acho terrível, de repente, você ser puramente pó, matéria e acabou. Porque eu acho que o centro da cabeça do homem, a inteligência mesmo, eu acho que ela não cabe na matéria em si, sabe? Eu acho que ela vai além disso. Então, por eu ser uma crença pessoal, e eu estou tão cansado de ver pais, amigos meus que perdem um ente querido, que nunca acreditou, de repente ele busca um conforto exatamente nisso, apaga tudo que não acreditava e busca uma forma de se encontrar novamente com um ente querido, ou receber alguma mensagem. Eu conheço muito o Chico Xavier, já conversei muito com ele, né? Já fiz novelas espíritas. A primeira novela que eu fiz foi na TV Tupi, o nome foi Somos Todos Irmãos, um título ecumênico. Mas a novela foi inspirada num livro chamado A Vingança do Judeu. É um livro psicografado pelo Xavier, não é? E escrito em 1780 e poucos, pelo Conde de Rochester. Foi um sucesso nacional e lidava com esse tema. Na época que isso aí era execrado, os padres falavam do púlpito, né? Eles eram absolutamente contra. E nós encontramos uma maneira de colocar isso no ar. Você tem esperança que a realidade imite a ficção? Você acha que a novela ajudou a resolver a questão da reforma agrária no Brasil? Olha, uma coisa eu tenho consciência, e aliás, foi a nossa única preocupação. Quando eu estava começando a escrever a novela, já tinha feito a sinopse tudo, eu conversei com a direção da Globo, porque eu queria abordar esse tema, reforma agrária. É uma coisa que me preocupa, eu estou falando de reforma agrária há muitos anos. Em Renascido não tinha um galinha lá que sonhava com braço de chão? Mas ficou louco. Não é? Ficou louco, coitado. Não, acabou se enforcando, quer dizer. Então, essa vez eu não quis fazer isso, não é? E outra coisa, dessa vez a minha intenção era me aprofundar um pouco mais, né, dentro do tema. Então eu coloquei que poderia vir problema. Falei, talvez aconteça um problema no decorrer da novela. Mas eles me deixaram livres, né? Em nenhum momento a Globo disse, para, não faça isso, não faça aquilo, em nenhum momento. E eu mesmo comecei a sentir a repercussão, então eu fui me cuidando, não é? Comecei a me cuidar. E a minha intenção é que se discutisse a reforma agrária. E eu tenho consciência plena, absoluta, que a novela levou o povo a entender, inclusive, que a terra é devoluta. Você perguntava, para cada 10 que você perguntava, o que é terra devoluta, 1 sabia, 9 não sabiam. Nós fizemos esse teste, fizemos pesquisa a respeito disso, não é? Então, quando você começa a discutir o que é terra devoluta, o que não é terra devoluta, o direito que o homem tem ao trabalho no campo, que a terra não pode ficar na mão de meia dúzia, tanta terra improdutiva. Eu defendo a posse da terra para aquele que faz com que ela produza. E nós estamos cada vez caminhando mais
dentro do avanço da tecnologia moderna, o homem do campo hoje, o fazendeiro, se ele não se modernizar, ele vai ficar para trás. Eu não acredito mais que você possa criar gado como se criava há 20, 30 anos atrás. Tem que mudar isso. Se o sujeito não adotar a tecnologia como nos outros países... Benedito, você tem razão. Ele não vai ficar para trás. Ele já ficou para trás. Já ficou para trás, né? E essa é uma realidade do campo grave hoje. Eu acho que você chamou a atenção muito bem isso. Esse tipo de gente, esse criticado, ele já ficou para trás. O esperneio dele não vai resolver. Pois é, e outra coisa também, que na novela eu tentei falar, porque é uma coisa também que eu conheço de depoimentos, né? É que realmente, se nós formos ser honestos, né, com esse país, vamos observar o seguinte, quer dizer, eu estou com 65 anos, né? Nasci dentro de uma fazenda, trabalhei, eu derricei café, eu bati feijão, entende? Colhi algodão. Eu nasci no meio desse povo, que eu estou com o linguajar deles ainda no ouvido até hoje, né? Eu não me lembro de nós termos tido uma política agrícola, nem agrária nem agrícola, nós nunca tivemos. Então, o agricultor brasileiro, ele é um herói, sob todo sentido. Nós não temos seguro agrícola, nós não temos, realmente que vale, não temos. O banco financia o coitado que planta o feijão, arroz lá, que corre todos os riscos, não é? Da falta de chuva, do excesso de chuva, de tudo, da queda de preço quando chega na safra, porque geralmente você colhe feijão aqui, o governo estava importando feijão, derrubava o preço, gente que plantava cebola e enterrava a cebola. Eu estranhei, por exemplo, que você não tenha tratado desses temas. Eu falei isso. Mas pouco, o fazendeiro que você mostrou era sempre um fazendeiro bem-sucedido, comprava o que queria, na hora que queria. Inclusive, na minha história, o Regino, ele era um sitiante. E o pai perdeu a terra por quê? Porque isso aconteceu muito no Sul, você deve saber disso. Que se fez lá financiamento para comprar um trator, você perdeu o trator e perdeu a terra. Começava com financiamento de 6% ao ano, de repente estava 30% ao mês. Como é que você pode colher o produto do esforço dele e na hora de vender não tem mercado? O Brasil não tem política de preço mínimo, não tem controle de preço nem entre safra, porque não tem nem como armazenar. Quando o Figueiredo veio aquela história do plantio que o João Garante, eu estava com uma novela chamada Paraíso no Ar. E eu tinha uma rádio, né? E um quem abriu o programa de manhã era um bebum da cidade lá, mas era o maior intelectual da cidade, o cara mais politizado. E quando saiu esse negócio do plantio que o João Garante, eu fiz uma cena lá que a censura cortou, mas depois acabaram liberando, eu teimei, eles soltaram, né? Porque também estava na época da abertura, né? Eles não podiam se contradizer. Que o locutor começava de manhã, eu botava o jornal como fazia o Vicente Leporaço, né? O Trabuco. Ele botava o jornal de lado, ficava lendo o jornal e falando na rádio. Então ele falava, bom dia, professorinha, você que acordou agora, está indo para a escola com os livros dos seus meninos embaixo do braço, você, garotinho, né? Pé no chão, vai comendo poeira para ir para a escola, vai que é lá teu futuro, não sei o quê. Caminhoneiro, você que está transportando o progresso. E aí assim, cafeicultor, você que está ouvindo o radinho pendurado no pé de café. É assim, né? Boiadeiro. Depois fala, acorda, presidente. Aí fala, presidente, olha, bom dia Brasil, chamar o programa, né? Fala, presidente, o senhor está dizendo aqui, eu não falo João Figueiredo, porque aí seria demais. Ele falou assim, eu falo, presidente, o senhor está dizendo aqui que o senhor, mandando o povo plantar, que o senhor garante, plante que o João garante, professor? Mas como o senhor garante? O senhor tem silagem para essa safra que o senhor pretende que esse país escolha? O senhor tem armazenamento para essa safra? Ou vai ficar tudo coberto com encerado, em pátio de colégio, no meio da rua, como ficou no Sul? Arroz, soja, milho, tudo. Né? Onde é que vai se guardar esse produto? Né? Plantar para perder? Um país que se dá o luxo de perder 25% da sua safra, do grão que fica na roça. Com esse tipo de intervenção, a novela acaba sendo uma mediadora na cena política? Você citou um exemplo aí de um detalhe numa novela passada. No caso agora do Rei do Gado, isso foi mais presente, né? Foi mais presente. Tratou de uma questão que estava presente na conjuntura. Né? Mas aqui, isso acontece, ali foi uma crítica a essa política do plano que eu achava um absurdo, sabe? De repente o governo fazer um apelo desse, sendo que, primeiro, não oferecia financiamento à altura. E o financiamento era uma coisa escorchante em termos de juros. Segundo, colhendo 75 milhões de toneladas de grão aí, onde é que vai botar isso aí? Não tinha, nós não temos, o Brasil não tem uma rede de armazenamento de silagem à altura. Nossa, Benedito,
qual é a sua avaliação pessoal, tirando aqui agora a novela, do movimento do Sem Terra e da política com relação à reforma agrária do governo Fernando Henrique? Quer dizer, que balanço você faz, qual a sua visão pessoal, cidadão Benedito Rui Barbosa, sobre essa questão? Bom, primeiro eu acho, parte do princípio que você não achasse, não teria feito isso na novela, né? Que essa reforma agrária, sempre prometida e nunca realizada, sempre tema de palanque e não de governo mesmo, ninguém leva a sério depois que se elege, que promessas nós tivemos de todos os tipos, né? Tem que ser realizada e com urgência. Esse país não pode mais se dar o luxo de manter a situação no campo como está hoje. Nós não podemos pretender nunca chegar a ser país de primeiro mundo com essa coisa incipiente. Nossa agricultura é uma coisa vergonhosa ainda, não é? E com tanta gente precisando trabalhar, não é? Então, isso tem que ser feito. Acho que o Movimento Sem Terra é um movimento necessário. Tinha que nascer com a força que nasceu. Porque se não tivesse nascido, estaria todo mundo quieto. Sabe? Se eles não estivessem entregues a essa luta, nós não estaríamos discutindo isso aqui. Em quem que você votou em 94 para presidente da República? Agora, 94? É. Eu votei no presidente aí. No primeiro turno? Não votei no Lula. Gosto muito do Lula. Nasci petista, deixei de ser petista a partir de um certo momento que eu não estou... Quando começam essas lutas intestinas dentro do PT, que sabe que despersonaliza o partido, quer dizer, o partido era uma esperança, né? A força do trabalhador, de repente uma força política que pudesse mudar os rumos desse país. Por isso que você não gosta da bandeira vermelha? Por isso eu não gosto. Não, a implicância com a bandeira vermelha, eu vou explicar aqui também, que deu muita falação. Eu também tenho essa implicância. Eu fiquei nervosa com isso. Você está dizendo que apoia o Movimento Sem Terra. Espera um pouquinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A bandeira vermelha, eu não estava me referindo à bandeira do Sem Terra, houve um mal-entendido aí. Eu estava me referindo à bandeira com foice e martelo que eu encontrei na estrada e fiquei 5 horas com a minha família preso lá, não sabia o que era, um acidente. Quando eu cheguei, estava o Sem Terra lá e foice e martelo. Eu falei, mas que cambada de imbecis, pô. O que teve que ver a força e o martelo com esse movimento? Quer dizer, quem vem com a família ali, o que acha? Acabou, o comunismo, tchau, acabou. A utopia do século XX. Nós temos que pensar de outra forma. Mas essa que é a preocupação do fazendeiro, talvez o menos seguro, porque o radicalismo é fruto da insegurança. Esse que é o problema. Agora, quando você vê o sujeito na porta da sua casa, com uma bandeira vermelha com a foice e o martelo, a boa causa da reforma agrária, que todos nós somos favoráveis, perde por exagero de argumento. E todas as vezes que a reforma agrária foi dita e deixada para trás, sempre aconteceu uma coisa, se misturou. O assunto da reforma deve ser tratado tecnicamente. Ideologicamente, não tem mais lugar para isso. Quer dizer, você não pode misturar ideologia com reforma agrária. Senão, aí começa outro tipo de luta. Você não tratou tecnicamente, você tratou como um conflito. Não, mas é porque está o conflito, eu tenho que basear no que está aí. Essa realidade que está aí. Um conflito, inclusive, que você reconhece a legitimidade da ocupação das terras não utilizadas. Não utilizadas. Eu acho, eu sou contra sempre... Por que então você nunca usou o termo ocupação, sempre usou o termo invasão? São os únicos sem terra que falam em invasão, são os da sua novela. Não, eu usei o termo ocupação também. Nunca? Usei ocupação, sim, usei. Não, todos os capítulos que eu vi, você usou invasão. Todos? Não, eu não vi todos. Mas toda invasão que eu vi... Não, mas essa é uma agora discussão. tive uma discussão com o João Pedro Esteves, e ele fez uma discussão entre invasão e ocupação. Isso é uma discussão semântica, porque quem está sendo invadido vai convencer ele que é uma ocupação. Que ocupação. Realmente é uma questão de semântica aí. Mas e é uma semântica para disfarçar uma ilegalidade. E outra coisa também a gente sabe que isso está acontecendo hoje, tem fazendeiro aí que não cuida do seu solo lá e está rezando para ser invadido. Porque aí é melhor o preço do negócio. Não é? Você faz invada logo aí que eu tenho que vender esse negócio para o íntegro. Ainda mais que eles estão pagando bem para burro. Agora, mudando um pouco, você acha que, você sente na classe dos produtores rurais brasileiros uma disposição para modernizar? Essa classe também está mudando o ideário, está mudando... Olha, como é que você avalia isso? Eu tenho conversado com os fazendeiros que têm até me deixado assim com uma esperança muito grande de mudança do país. Por exemplo, no sul de Minas, lá em Guaxupé, eu fiquei conhecendo e hoje nos tornamos amigos, o senhor Olavo Barbosa, né? Que ele tem café dá com pau, né?
um empresário já de certa idade, 70 e poucos anos, ele fala como se tivesse 30, ele faz projeto daqui a 20 anos, né? Tem lá, ele produz o Leite Fazenda Bela Vista, que eu estive lá várias vezes, nós gravamos muitas cenas lá dentro, e ele tem essa visão moderna de que não há outra saída para a agricultura no Brasil que não seja através da modernização da lavoura. Ele tem vaca lá que dá 32 crias no ano. Agora, usando o quê? A inseminação artificial, a transferência de embrião, né, com as barrigas de aluguéis. Enquanto o caboclo do campo aqui, ele vai ter, cada 2 anos, a vaca vai dar um bezerro para ele. Posso mudar um pouquinho de assunto? Sair um pouco da questão agrária. Falar um pouco assim, assim dos personagens da novela. Então. Muitas novelas têm personagens femininos fortes, né? O Rei do Gado tinha personagens masculinos mais fortes que os femininos, né? E uma coisa interessante é você ter o protagonista da novela que foi traído pela mulher e não tem uma reação violenta, não tem... Eu sou contra a violência. Então, você está construindo uma ideia assim, de homem diferente? Como é que é isso? Não, eu acho que... Sei lá, eu acho que a violência nunca resolve nada, não é? Então, mesmo no caso de uma traição, como foi o caso da novela, eu quis mostrar o comportamento de uma pessoa que, sendo rude, um fazendeiro, um homem do campo, que foi peão de boiadeiro, normalmente a reação dele teria sido outra. Isso que a gente costuma saber. Ali era cortar a orelha, pegar o cara, capar, fazer essas coisas. Mas ele tinha o pretexto que ele queria se livrar da mulher também. Não, é porque o casamento deles não vinha legal. A novela já começou mostrando que eles não estavam bem, entende? Tanto que ele usou isso para tentar se livrar da divisão de bens e tal. Exatamente. Ele tentou, ali ele foi vivo, né? Tentou sair fora. Mas as mulheres não eram frágeis, não. Aparentemente frágeis, né? A Luana era muito forte. A outra que chegou depois também era forte, só que ali não deu certo mesmo. E a Glória Pires? Mas tem uma relação entre pai e filhos, por exemplo, que tinha tanto o senador quanto o Bruno Mezenga com os filhos dele, que é uma relação extremamente compreensiva e tal, que também... de irmãos também, que não é muito que é um pouco diferente do estereótipo, vamos dizer assim. Pois é, mas você teve reações nesse sentido, assim, as pessoas comentam? Assim, não, as pessoas gostavam de ver isso, sabe? Eu sentia que a novela fazia bem para as pessoas quando você dá um exemplo desse dentro de uma história que atinge 70 milhões de pessoas, né? E é porque também essa é a visão que eu tenho de pai, sabe? Eu tenho 4 filhos, tenho 8 netos, eu sou um babaca com eles, procuro ouvir-los de toda forma, e eu acho que é uma maneira legal de a gente se relacionar com os filhos, né? Graças a Deus, nunca tive problema de droga com nenhum, converso abertamente com eles, eles conversam comigo abertamente. Eu acho que esse tipo de relação que a gente via... Eu já tive em novelas minhas com grandes atritos entre pai e filho também. Essa aí é porque eu peguei um outro caminho. Mas eu acho que ali eu não precisava de usar de violência assim, dentro da família. Houve momentos de violência, ou de incompreensão, tudo, né? Mas são coisas que foram superadas pelo bom senso também, pelo amor. Benedito. A época de Cabocla, você falava muito sobre voto livre, não é? Então, eu quero saber, uma curiosidade minha, como foi driblar a censura nessa época? Terrível. Porque foi uma grande novela, premiada e tal, e falava muito sobre o voto de cabresto e o voto livre, e acabou a novela falando sobre o voto livre, o voto não é? É nossa força, o voto Exatamente, foi a última cena dela. Então, ali acontecia o seguinte, eu escrevia a cena, a censura cortava, eu passava 5, 6 capítulos, escrevia de novo, eles cortavam, aí eu escrevia de novo a mesma cena, mudava umas palavras, aí de repente eles não cortavam e ia pro ar. Fiz isso umas 10 vezes lá. Mesmo naquele final, eu termino num palanque, né? Exato. Foi uma novela que não terminou ninguém beijando ninguém, não teve casamento. Tinha o voto é a nossa vontade. Tinha um filho do Boanerges lá, o coronel, que era a mentalidade jovem do político jovem, né, explicando para o povo que, olha, vocês têm que saber que vocês votam. Vocês estão votando, vocês votam, aquele voto pinga-pinga, senador, deputado que colige voto em tudo quanto é canto, aí você vai pedir para ele uma audiência, para de onde é que é o senhor? Tem Cambuquira, quantos votos tive lá? 20? Ah, não, então não recebo. Só recebo de 200 para cima, entende? Não conhece a região, não conhece os problemas da região, por isso que tem que haver essa reforma política urgente também, né? Aliás, tem tanta coisa urgente, esse país fica esperando não sei o quê. Benedito, sobre a questão da violência que você estava comentando, quer dizer, realmente você fez um esforço de não ser violento. Agora, uma das cenas mais violentas é o assassinato do Regino, né? Foi. Até uma cena, em certo sentido, inesperada, porque é uma violência pessoal quase, né? Privada e individual.
Não é essa violência que nós temos hoje. Eu sei que não. Não é a violência do Estado, a violência da sociedade, a violência da polícia militar. Quer dizer, todos os massacres de trabalhadores rurais estão envolvidos de forma institucionalizada, né? Não são individuais. A lição que eu quis passar com essa sempre foi o seguinte: quem arma é responsável pelo tiro que essa arma vai dar. Foi isso, aliás, tem essa frase. Tem. Quem arma é responsável. Ainda que ele não tenha mandado, na sequência ele até mandaria, se fosse o caso, se não resolvesse o problema dele, como ele está esperando. A expectativa dele é receber do Estado indenização pelas suas benfeitorias. Não é? Então ele foi condescendente: olha, vocês entram aqui porque não me mata a boi, fica nesse canto que eu estou vendo se recebe dinheiro aqui. Tanto que na sequência ele não recebe, eu botei as 3 mulheres lá marchando de novo. Não é? Mas aí a mensagem foi o seguinte: que quem arma é responsável pelo que acontece com essa arma. Né? E também tem a morte do senador, por exemplo. Eu recebi uns recados lá do próprio Congresso, lá, através de uns amigos lá, me disseram que estavam me cobrando lá: como é que eu mato um senador da República e ninguém fica sabendo quem matou, não vai ser punido? A resposta que eu dei, né, eu falei: olha, pergunta o seguinte lá: quem matou, quais foram, né, e por que mandantes aconteceu a chacina lá de Corumbiara? Cadê os assassinos do Eldorado do Carajás? Se vocês me apresentarem, eu também mostro quem matou. Nesse sentido, você não acha que você foi muito condescendente com a justiça? Não. Sua novela passou uma imagem de um juiz até chamado de Sua Santidade, né? Não, aquilo lá foi uma brincadeira. Mas... Ali era o espírito do menino, filhinho de papai, que acha que pode falar o que quer. Né? Então, e a justiça onde estava na novela? Não, estava ali presente. O que é justiça no Brasil? Vamos citar casos aqui, lembrar casos que acontecem todo dia. Todo dia teve em Brasília um caso aí terrível, né? Se fosse um filho de qualquer coitado aí, estava preso. Não é? Então a justiça é isso mesmo. Que caso? Que caso? Do Darcy Klein. Pois é. Entende? Mas não estaria preso se fosse o filho de qualquer pessoa. Não? Porque ali não iria preso. Entendeu? Tá, porque aí é um problema de como a lei está armada. Então muda-se a No lei. caso específico. Mas olha, queixa-se muito da justiça, mas a justiça trabalhista é forte. É assim, eu tenho um exemplo na minha vida agora. A justiça trabalhista, fala-se mal da justiça que é morosa. Fala-se mal da justiça, mas a justiça trabalhista, e uma das coisas muito interessantes é que os empregados sentem segurança por causa da justiça trabalhista. E ela é absolutamente forte. Eu não posso discutir a justiça trabalhista, porque eu nunca tive problema com a justiça trabalhista. Não posso avaliar. Eu sou sempre o culpado antes de começar o julgamento. O patrão sempre é, né? No caso, quer dizer, então não se pode dizer que a justiça não funciona. Na trabalhista, se há alguma queixa, ela é a favor do... Agora, Benedito, você falou, fiz uma brincadeira aí agora, como é que ficou essa história sua com relação ao SBT, que você... se dá para você rememorar esse caso, dizer como é que ele ficou, como é que isso repercutiu em você? Esse caso é dessas coisas que, do ponto de vista assim de réu, não sei como é que as pessoas podem julgar, mas quando foi feita lá a audiência, eu fui, e o Silvio Santos não foi nem mandou ninguém, foi advogado contra advogado. E eu cheguei lá que eu queria prestar meu depoimento ao juiz, e eu não podia abrir a boca. Larguei de escrever a minha novela lá em Sorocaba, cheguei aqui morto de cansado, fiquei um tempão no fórum lá e eu fiquei sentado ouvindo os advogados falando. Bom, não pude falar, não pude explicar para ele, dar a minha versão, que constava na minha defesa, mas não era uma coisa que eu queria fazer de viva voz. Então não houve isso, não é? E a sentença, depois que me foi passada pelos advogados, eu fiquei abismado, porque, primeiro, diz ele que o juiz que a novela é subcultura, sei lá, uma coisa assim. Que o autor de novela ganha demais. Tanto que estão sendo disputados por duas grandes potências, né? Globo e SBT. O juiz julgou a novela e a profissão de... Ele não julgou. E no final me condenou a pagar 10 milhões, não sei quantos mil reais. E também alegando, pressupondo que eu teria assinado o contrato com a Globo, e eu não tenho contrato com a Globo, nem sei se vou assinar, entende? Porque eu não vou escrever mais novela, não sei se vai interessar a eles, a minha presença lá.
E não há como provar isso, Benedito? Não, partindo do pressuposto também que quem vai pagar é a Globo, né? Então tudo bem. Não há como provar o SBT que você não assinou uma renovação de contrato claro, com a Globo? Isso está dito na minha defesa, mas o SBT alegou que eu assinei e o juiz acreditou no SBT. Mas o senhor não assinou? Agora, não. Agora, o contrato com o SBT? O SBT assinei. Então, por que o senhor desistiu? Por 1000 razões. Eu não quero nem falar isso aqui, porque eu vou me irritar. Se eu vou falar sobre isso aí, eu vou me irritar. Não é possível ter que falar isso aqui. Mas o que foge ao entendimento, né, do leigo em leis é que meu contrato com o Silvio Santos rezava que em 3 anos eu teria que escrever para ele 2 novelas. Então você multiplica isso, são 12 mil laudas em 3 anos. É uma média de 6 mil laudas cada novela. Exatamente. Então, na verdade, eu não ia ter descanso nenhum. Eu ia acabar uma e estar começando a outra, não é verdade? 3 anos. Mas esse contrato, no cômputo geral, equivalia a uma remuneração de 5.800.000 reais. Que seria um belíssimo contrato para mim, né? Abrir mão dele. Agora, o juiz me condenou a pagar 10 milhões de reais. Mas se esse contrato do SBT se abriu mão da Globo, deve ser ótimo. Não, pressupondo, inclusive, que o Silvio está sendo um prejuízo, é o tal de lucro cessante. Certo. Mas se eu vou me apresentar para trabalhar só em 98, talvez eu até faça isso. Chega lá no 1º de janeiro e falo, Silvio, estou aqui. Não dá para pagar isso mesmo? Não tem? Pagar? Não. Vou ter que trabalhar. Mas como é que razões levaram a esse raciocínio? Se eu só vou começar a trabalhar no dia 1º de janeiro de 98, o juiz me condena a pagar mais 5 milhões por lucro cessante do seu Silvio Santos? Em que pé que está a situação agora? Vocês recorreram? Eu estou recorrendo. Recorrendo, quero ver se, pelo amor de Deus, Já que nós estamos falando do SBT, eu queria perguntar uma coisa. Aliás, eu queria muito ir para lá, sou amigo do Silvio há 30 e tantos anos, entende? Era minha vontade participar dessa luta, implantar a novela para valer lá dentro, como eu fiz na Manchete, como eu fiz na Record, como eu fiz aqui. Sempre fiquei semeando. Benedito, por que eu queria para lá. Mas por que você não houve uma situação desagradável, entende? Que eu me senti ofendido, sabe? Que a coisa que você resolvia por telefone, mandaram um oficial de justiça na minha casa, era para mim dizer sim. O Walter Negrão assinou um contrato com o SBT também, parece que não deve ir também. Por que não... Porque, pelo que eu sei, não enviaram nenhum oficial de justiça à casa dele? Não sei. Ficou dito pelo não dito. Então, comigo não. Você não sabe qual é a diferença? Comigo, eu acordei às 8 horas da manhã, ela acaba batendo na porta aqui, ó. O que é isso, meu Deus do céu? Então, Benedito. Você não acha, em relação a isso tudo... Esse assunto até seria bom ser cortado, se não deixasse pro ar, não. Eu não queria falar sobre isso. Nossa. Então, outro assunto. Eu não vou fazer, vou montar minha pergunta. Origens Lessa, na época do Feijão e o Sonho, chegou a dizer que você havia ampliado o romance dele. Muito bem. O romance vendeu extraordinariamente bem. Caboclo também, Sim a Moça também, no mundo inteiro. Então, uma pergunta para o adaptador Benedito Rui Barbosa. Quais são as suas prioridades ao adaptar um romance para a TV que, invariavelmente, tem grande êxito, sendo de sua autoria? Bom, primeira coisa, eu preciso gostar do romance, né? Feijão e Sonho é um livro maravilhoso, né? E outra coisa, o Origem foi colega meu, como redator de propaganda, ele trabalhava na Thompson, eu também, ele trabalhava na Thompson Rio e o São Paulo, né? Tempo que eu trabalhava com publicidade. E quando ele ficou sabendo que ele vendeu os direitos para a Globo, né? E quando ele ficou sabendo que eu ia fazer a adaptação, ele falou na TV educativa do Rio de Janeiro, e deu uma sorte, porque ele me deu um ânimo, que eu estava deitado de tarde lá, né? No meu quarto no hotel, e estava vendo a TV educativa lá. E ele falou numa roda com intelectuais que estavam cobrando dele, você vai vender seu romance, tua obra-prima para a televisão? Ele falou, vou vender. Recebi, não quero nem saber, mesmo porque quem vai adaptar é meu amigo Pedro Matheus, eu confio nisso. Então era uma coisa engraçada, porque a gente falava quase todo dia, acabava o capítulo e ele chorava no telefone comigo. Era um sarro. Onde é que você foi buscar isso? Eu li nas entrelinhas, está na entrelinha aqui. Benedito. Inventar cenas, né? Mas eu sempre mantive uma fidelidade total aos personagens dele. Não é? O Campos Lara nunca deixou de ser o poeta Campos Lara. Se a Globo quisesse hoje fazer algum remake de uma novela sua antiga, você ia permitir que outra pessoa escrevesse? Dependendo da outra pessoa. Você ia escolher. É, claro. Se fosse, Benedito, por exemplo, no começo da sua carreira, você trabalhou na Colgate-Palmolive, quando a Colgate... Trabalhei. Quando as produções eram feitas... Eu trabalhava na Thompson, na J. Botelho Thompson nessa época, e a Colgate-Palmolive, a Denso Propaganda,
conquistou a conta da Colgate-Palmolive. Mas no contrato que havia entre a agência e a empresa Colgate, tinha uma cláusula que dizia que a Colgate tinha que oferecer para a Colgate, não, a Denison para a Colgate, um editor de script. Ninguém sabia o que era isso, para novela, né? Então, eu tinha uns amigos meus dentro da Denison que foram atrás de mim e disseram: você não quer ser editor de script de novela? Eu odiava a novela. Eu achava ruim demais aquilo lá, sabe? Mas aí, também, o espírito de aventura, eu fui saber o que era. Aí eu fui no Colgate lá, o Ricardo Ramos, o filho do Graciliano, era o diretor de propaganda na época, né? E eles tinham a Glória Magadã já contratada. Isso, né? que eu queria saber. Então, aí no papo que eu tive com eles lá, eu tinha feito teatro, tinha ganho o prêmio do Revelação do Ano, aquele negócio me ajudou bastante. Então, trocamos um pouco de ideia sobre o que eu achava de novela também, e no final eles me contrataram, e eu saí da Thompson para fazer isso. E comecei a trabalhar com a Glória Magadã. A Glória Magadã era uma autora, não sei se ela está viva ainda. Está viva, né? Que ela tinha uma habilidade danada para lidar com novela, sabe? Dentro daquele conceito de novela, ela é cubana, né? Então, ela escrevia em espanhol, eu lia em espanhol, eu mandava para um tradutor, voltava, eu lia de novo, aí eu botava a rubrica para a gente poder gravar. E foi a primeira novela que eu fiz com ela, foi... Eu Compro Essa Mulher, com a Ioná Magalhães, o Carlos Alberto. E aí eu já estava funcionando como supervisor. A escalação dessa novela eu fiz com o Walter Clark, nós dois na Globo sozinhos lá fizemos a escalação e tocamos, né? E o Henrique Martins foi o diretor, inclusive, na época. Bom, a partir daí eu não pretendia escrever novela, né? Mas eu lia tudo que ela escrevia. Além disso, eu lia todos os originais que a Colgate comprava do exterior, para fazer uma avaliação, né? Era chato ler aquilo, meu Deus do céu. O que ficou daquilo tudo? Nossa, olha, não me valeu muito. Da Glória me valeu alguma coisa, alguns truques que ela usava, entende? Que foi me alertando um pouco a cabeça. Mas, de qualquer forma, existia ali um modo de fazer aquilo, né? Então, eu aprendi como não fazer também, entende? E foi numa emergência. Eu tinha sugerido a Colgate que fizesse a adaptação do Rochester, que foi A Vingança do Judeu. Que a história era fantástica para a novela, né? E o Jorge Walter Dust estava fazendo a adaptação. Aí teve uma reunião na Tupi, começou uma discussão dos diabos lá, eles não queriam aceitar o livro como era, não é? Os judeus estavam em pé de guerra. Não é? Eles não queriam aceitar porque envolvia um problema religioso? Claro, tinha um rabino, tinha um padre católico, o livro é espírita, ele dava um cacete nos dois, entende? Então, eu estava na reunião lá e a Glória Magadã comigo, nós já estávamos com todos os figurinos prontos, todo o cenário pronto, o elenco montado, ia começar dali 2 dias a gravação da novela. E aí a Glória olhava para mim e falou assim, e agora? De repente me deu uma eu falei, não é essa história não, Nós não estamos discutindo o livro, nós estamos discutindo a novela. Inclusive não é A Vingança do Judeu. Mas o que é? Eu falei, somos todos irmãos, aí na hora. Somos todos irmãos, é ecumênica a novela. Aí, poxa, como é que é ecumênica? Não, aí a Glória falou assim, conta você a história. Aí eu fiz, a viva voz, assim, uma sinopse para isso. Aí eu falei, mas o judeu é herói. Eu falei, claro, tem olho azul, poxa, um negócio legal. E aí eles toparam, liberaram a novela. Eu voltei para casa eu tinha um Fusqueta, estava com a Magda, com a Glória Magadã, e ela morava perto da minha casa também, aqui na Vila Mariana, na época. E ela falou assim, vai para casa, toma um uísque, senta na máquina e 6 capítulos para começar a gravar. Eu, não vou fazer isso não, vai fazer você. Aquela história que você contou, faça aquela história. E aí o Dust vai fazer outra história, que na sequência o Dust já fez outra novela, né? Eu cheguei em casa, nossa, aquele foi um suplício, viu? E eu não bebia. Pior que eu não bebia. Aí eu sentei na máquina, não saía, eu pegava o livro, olhava pro livro. Aí desci, peguei um uísque lá, tomei uma talagada, sentei e falei, vai embora. Eu sei, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, eu cheguei na TV Tupico, já com 2 capítulos, entreguei para a diretora, né, para a Wanda Cosmo, que dirigiu. Voltei para casa, dormi umas 3 horas, voltei, no dia seguinte voltei com mais 2. E assim fiz os 6 primeiros capítulos em 3 dias. E nós começamos a gravar e foi o recorde nacional de audiência da Colgate. Benedito? E aí eu não quis largar mais, porque me deram um salário extra, eu falei, eu só vou fazer isso.
né? Só que era uma porcaria. Hoje eu fico imaginando como a gente trabalhava de graça. Nossa Senhora. Benedito, nós vamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte da entrevista com o Benedito Rui Barbosa. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite o dramaturgo Benedito Rui Barbosa. Infelizmente você não pode participar, porque esse programa foi gravado. Benedito, até que ponto uma novela depende dos atores? Muito. Você põe a novela a perder na escalação. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, 50% é a história. Se a história não segurar, não adianta você investir com nada, entende? Mas se você tem uma história boa e escala mal um elenco, ou tem um mau diretor, você corre o risco de não ter uma leitura correta da história que você está escrevendo. Não é? Então, quando uma atriz ou um ator ele não encaixa no papel, você sente de cara isso. Então, o autor começa a correr atrás, você começa a tentar consertar. Não está indo bem aqui, vou para cá. Não está indo bem aqui, vou para cá, entende? E nisso você se perde, você corre o risco de se perder. Agora, quando que uma história segura, Benedito? Quando na leitura, sabe quando segura? Quando você manda o capítulo para a emissora e o elenco corre atrás para pegar o capítulo. Sim. Quando o elenco deixa... Não, na hora eu pego, deixa para depois. Tem uns escaninhos lá, eu sempre falo, não tem nenhum escaninho, não tem nenhum capítulo aqui. Mas isso é um resultado da história que segura. Eu quero saber o que na estrutura da história segura. Não que você deva aqui contar o seu segredo profissional. Não tenho segredo, não. Eu tenho um hábito, né? Eu também gosto muito por causa disso. Antes de escrever a novela, eu começo a contar para grupos de amigos. Né? Então eu vou na praia lá, estou tomando cerveja com o pessoal, batendo papo, e eu começo a contar a história. De repente eu paro. Se ninguém se interessou, eu falei, não está legal. Mas se alguém perguntar, mas escute depois o que acontece. E vai acabar com, né? Se você, no relato, você consegue prender a atenção e criar expectativa em todos os personagens, quando você vai botar no papel, vai funcionar. Outra coisa também que me dá segurança é você ver a reação dos atores. Já pela sinopse, o ator lê a sinopse, ele se sente animado, entusiasmado com a personagem, é bom sinal. E na medida que você está mandando um capítulo e essa expectativa vai crescendo, isso passa para o público, é normal. Eu sempre digo o seguinte, me chamo de chorão. Tem cena que eu estou escrevendo, eu me emociono, eu não faço nenhuma barreira, entende? Meus netos acham que eu sou maluco, eu chego em casa, eu vou estar rindo de quê? Está chorando por quê, entende? Não é chorar de lágrimas, eu fico comovido. Mas quando eu fico, o ator fica e o público fica também, entende? E outra coisa, é fundamental uma mão firme na direção. Né? É muito, por isso o pessoal fala, eu esperei um tempo bem grande para fazer essa novela O Rei do Gado, esperando o Luiz Fernando ficar liberado para trabalhar comigo. Porque ele tem uma leitura correta, certeira do que eu faço. Ele é um coautor, sabe? Ele é o autor da imagem, mas ele participa muito de perto comigo na novela. Então eu fico tranquilo. Né? Nós nunca brigamos, ele já dirigiu 440 e poucos capítulos meus. Benedito. Nunca tive uma desavença com ele. Não, aqui você errou, aqui, entende? Nunca. Por quê? Primeiro que ele é um entusiasta, né? Ele é um renovador, ele é um criador, ele está sempre buscando uma linguagem nova, conhece luz como poucos, né? Tem grandes diretores na Globo, não quero com isso desprestigiar ninguém, porque já trabalhei com todos e me dei muito bem, né? Mas o Luiz tem essa coisa, ele é estimulante, né? Estimulante. Então, esse casamento, autor, diretor e elenco, é fundamental. Agora tem uma coisa chamada produção também. Nessa novela, eu sacrifiquei demais a produção. Eu não me canso de falar isso. Por quê? Eu tinha um avanço de 40 capítulos. Quer dizer, eu estava tranquilo, né? Depois eu resolvi mudar o começo da novela. Eu estava escrevendo 38, 39, eu voltei para o 8º e reescrevi tudo. Aí a novela começou a gravar, então em vez de ter 40, só tinha 20. E eu vinha sustentando 20. Depois, para mim escapar do assédio que eu estava sofrendo em casa, de todo tipo, principalmente da imprensa, né, que não me dá folga. Eu atendo todo mundo. Eu fui para Sorocaba e fiquei lá isolado. Mas dei um azar danado, porque eu cheguei lá, tinha um problema de coluna que eu não conseguia ficar uma hora no computador. Eu sentava uma hora e deitava no chão, uma hora e deitava no chão.
E não tem nada pior na vida do que você tentar escrever, sabe, com emoção, com a dor desgraçada nas costas o tempo todo. De noite eu deitava na cama, não conseguia ficar, aí vinha puxando, não conseguia ficar. Eu fiquei 15 dias assim, porque o meu acupuntor, o meu massagista, estava viajando. Benedito, e a música também não ajuda a segurar? Ajuda, mas ajuda então. Mas você tem. Aí que está. Quando você está afinado com uma direção, até na escolha das músicas fica mais fácil. Eu gosto da música rural, eu gosto da música sertaneja, entende? Modéstia à parte, eu conheço bem isso aí, porque, nossa. Teve uma altura que começaram a falar que a novela estava cheia de clipes, que tinha mais cena. Então, mas foi na hora que eu estava passando apertado, ninguém sabia. Que foi onde o Luiz Fernando... Dava para sentir. Eu não vou... Pirilampo não é assim, queimou o pirilampo, ninguém aguentava mais. Eu falei assim, eu chegava e falei, bom, não vou fechar 30 páginas de jeito nenhum. Que foi onde o Luiz Fernando participou mais, foi nessa altura. Quer dizer, colaboração do diretor. Eu botava aqui que está cantando o Pirilampo, está cantando o Saracura, se tivesse alguém cantando, tá podia entrar aqui. E no interior vendeu muito isso, né? Quer dizer, acabou sendo uma saída ótima que... Tem dois tipos de reação. Tem gente que fica esperando a música. Exatamente, Sabe? Tem gente que fica assim, você que escolhe a música também? Mas, na maioria das vezes, eu e o diretor, tem o diretor musical também, né? Que a gente trabalha juntos. Eu indico as minhas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, é que nós, caipiras no campo, temos uma cultura diferente do urbano. E essas coisas nos agradam. E 85% da população é urbana. E 15% só somos nós. E eu acho muito interessante esse choque de cultura com as perspectivas de um problema ou de um gosto. Você se deu conta bem disso? Eu aprendi uma coisa também. É que você tem aqui uma população imensa aqui em São Paulo, mas a grande maioria tem barro na sola do pé. Ou veio do interior, ou o pai veio, o avô veio. Então... meus filhos estavam fazendo faculdade, e uma vez eu voltei do Rio, eu estava fazendo a novela Paraíso, e até eu fiquei espantado. Eu cheguei em casa e me pediram para selecionar 12 músicas, que eu tinha colocado o Sérgio Reis fazendo o Bentão, né? Bentão não, era outro, Diogão. E me pediram, a Som Livre me pediu, seleciona para a gente lançar o segundo disco, né? Porque estava dando muito certo o Sérgio cantando, e o disco anterior não estava indo legal. As músicas não cabiam na novela, então não tinha como se encaixar, né? Aí eu cheguei em casa, tinha 8, 9 lá, estudando para fazer o... como é que chama? Vestibular. É o vestibular. Eu cheguei lá, vou acabar, limpa aqui, porque tinha um aparelho de som na sala. O que é? Não, eu vou ouvir umas músicas aqui que eu tenho... Quando eu expliquei o que era, eles ficaram todos comigo. Não, então vamos ajudar. Então eu comecei a colocar as músicas, a selecionar, e eles iam dando nota. Eu fiz a minha relação, bateu com a deles. Sim. Quando bateu, uma ou outra... E eles eram urbanos. Urbanos. Você explica um pouco o interesse, o grande interesse por novelas como Pantanal, como O Rei do Gado, por isso? Quer dizer, porque todo mundo tem lá um Eu acho que pé sim. Nessa... Não, ou existe uma nostalgia desse mundo, nesse mundo urbano complicado? Não, é o comportamento das personagens também. Engraçado isso, né? Porque você vive em São Paulo, uma cidade que te agride o tempo todo. Rio de Janeiro, mesma coisa. Né? Você trabalha 8 horas, fica 2 horas para chegar no serviço, depois fica 2 horas para voltar em casa, chega extenuado. Você vai, senta na frente lá, você vai ver a Avenida Paulista, vai ver Copacabana, Leblon, o jeito de falar, né? De repente, se você liga, você vê verde, vê boi no passo, vê uma canção mais ingênua, mais gostosa, mais romântica. Os personagens são macho para burro, é um tipo de gente forte, as mulheres também são maravilhosas, entende? Mas olha só, aí tem essas novelas mexicanas, estão estreando agora, são 13 novelas no ar. 5 na CNT, mexicanas, que são isso aí. O personagem masculino é forte, a mocinha vai com romantismo. Mas é outro tipo de fortaleza, certo que tem uma claustrofobia ali, porque tudo se passa dentro de um estúdio que deve ser quente, não é horrível. Mas você não... de cada vez, por favor. Mas você, se as razões são essas novelas mexicanas que já fazem sucesso, não podem fazer uma concorrência séria para a novela brasileira e para o novelista brasileiro? Eu acho que depende da novela brasileira. Eu acho que uma novela como essa Miramar, chegar a 20 pontos de audiência... Marimar. Miramar. Ela atinge um determinado público, eu acho, sabe? Eu por curiosidade, eu sempre vejo tudo. Pelo menos um capítulo, 2, eu vou ver para ver do que se trata, o que é aquilo, né?
E eu fiquei espantado, porque é muito ruim a novela, né? Para os nossos padrões. Não quero também diminuir Mas as ninguém. pessoas gostam, né? Mas, então, porque de uma ingenuidade, aquilo lá não força ninguém a pensar. Mas é isso, sabe? O sujeito chegou do trabalho, cansado e então tal. Você está ali, morre de como é chorando essa mulher, como é empolga. chata, não sei o quê, mas está ali vendo. Não é? Mas as mesmas pessoas que vêm em Miramar, os mesmos 20% de audiência que vêm em Miramar, veem o Reino do Gado também, e vão ver Indomar. Graças a Deus que é isso. Então, como é que é possível? Mas eu acho que a história do Reino do Gado era uma coisa mais envolvente do que Miramar. Miramar era muito maniqueísta, né? Novela totalmente maniqueísta. Agora, mas todas as novelas mexicanas são. A novela da Glória Magadã são maniqueísta. São todos o iguais. México é maniqueísta. Falando em maniqueísmo, você chegou numa altura em que nenhum personagem era absolutamente vilão no Rei do Gado. Nada, eu não consigo existe fazer um cara isso. muito bom, um cara muito Mas mau. porque na vida real ninguém é ruim por ser ruim. E aquela receita que o autor diz que toda novela tem que ter um grande vilão e tal. Não, furada. Eu não consigo, nas minhas novelas todas, aprontar um grande vilão. Porque, na verdade, eu não sei fazer o grande vilão. Eu fico justificando a maldade do cara de tal forma. O Berdinazzi roubou a mãe, roubou o irmão, fez o diabo, acabou todo mundo torcendo por ele. Agora, foi um problema para você, que disse no começo do programa, que a questão central como autor é manter a audiência? Foi um problema para você a queda de audiência do Jornal Nacional causada pela novela, pelo sucesso de Marimar? Olha, eu acho que foi um problema para a Globo, né? É evidente que quando eu entrava com a novela antigamente, fizemos um tempo de renascer, eu recebia o Jornal Nacional com 50. Então eu chegar no 62, subi 12 pontos. Agora, durante essa novela, né, especificamente o Rei do Gado, teve dia que eu recebi com 31. É pouco. Então, teve a época do TRE também, que subia 17 pontos. Exatamente. Então o TRE pegava lá embaixo. Nossa. Então, o que acontece? Os primeiros 4, 5 minutos, quando a minha novela começa a pegar no breu e subir, eu herdei uma faixa de tempo com audiência baixa. Que somada alta depois, na média, então a média podia ser 60, 61, 59, e a média ficava em 57, 58, 54, 55, por causa dessa herança da audiência baixa. Você está dizendo que no último capítulo teve 68, você disse no começo. Segundo me disseram, eu não tive nas mãos. Benedito, até que ponto o autor é autor mesmo da novela? Totalmente. Eu digo pensando sobre essa questão. Quer dizer, é verdade essa história? Você tem um personagem não está indo bem de audiência, você tem que tirar esse personagem? Não é que não vai o personagem está indo bem, você tem que acrescentar, quer dizer, até que ponto você, evidentemente você que escreve, mas até que ponto essa escrita é condicionada pela audiência, pela aceitação do personagem? Porque isso eu acho que é uma coisa interessante de saber como é esse processo, como é escrever assim, né? Começando uma história sem saber direito como ela vai terminar, como é que ela vai ser. Como ela vai terminar. Eu sempre soube, eu nunca mudei o final de novela minha. Mesmo no Pantanal, eu tinha que matar o Zé Leôncio lá e o Sodolfo Bloch me ligou pedindo, pelo amor de Deus, não fazer isso. Eu disse, você vai matar o pai dos brasileiros, não pode matar. Aí eu falei, não. Depois que morreu, ele viu o capítulo no ar e me ligou para dizer, olha, pelo amor de Deus, não morreu, ele continua. Então, mas isso é o eixo central, bom, tanto é que ele voltou chatíssimo. Você não pode mudar. O eixo central, tudo bem. Exatamente. Uma sinopse tem uma trama central. Essa, para mim, é imutável. A menos que você encontre uma razão muito forte para alterar alguma coisa. Mas deve ser imutável. Você joga mais com as tramas paralelas. Não é? Essas tramas paralelas enriquecem muito a novela e te causam surpresa. Porque, vou dar um exemplo só. A Valdelias de Barros. Ela entrou para fazer a empregada do Berdinazzi. Quando eu vi, quando eu comecei a perceber a atuação dela, aquilo me incentivou para burro. Eu queria colocar mais em cena, entende? Então ela deixou de ser... Era uma boa personagem, mas foi fantástico. Mas é interessante como as empregadas domésticas assumiram um papel importantíssimo ali no meio da novela. Tudo passava por elas, todas as coisas aconteciam em torno do fogão. A Esther estava falando do papel dos homens e das mulheres, desse equilíbrio. Eu acho que tem na sua novela um papel muito importante das empregadas domésticas, talvez mais importante do que nas outras novelas. Então a Judite, que a Valdelias de Barros foi muito importante, mas a Júlia também foi, a Yara Janra casou com... tudo passava por ali. Exatamente. Benedito, a Rafael, o personagem da Glória Pires. Olha, deixa eu já vou falar. O negócio da empregada, empregada em casa, aqui durou 20 anos. Entende? Eu tenho empregada aqui, que
me ajudou a criar meus filhos e está criando meus netos. Entende? E são, assim, seres humanos maravilhosos, porque eles choram com a gente, eles riem com a gente, eles participam da vida com a gente, entende? Então você não pode tratar como se fosse, leva um recado, serve um café, porque é mentira. Elas se preocupam, não é? Se preocupam. O filho meu chegava tarde e falava, mas o Ruzinho não chegou? Calma aí. Ficava preocupado com o que está acontecendo com a família, né? Vira da família. E a gente, tem algumas que não abrem a boca, mas não quer dizer que ele não esteja participando. Né? Mas na novela elas não tinham tempo assim de trabalhar. Elas só ficavam conversando e contando as coisas quando elas trabalhavam. Elas nunca trabalhavam. Elas faziam comida o dia inteiro. Coitado que o pessoal está tudo gordo. Benedito, houve essa diminuição da personagem da Rafaela que se falou, pelo número de aparição ou pela importância dela, de repente na última semana ela deu uma... Não, ali eu comecei 15 dias antes a fechar as tramas paralelas, você observou isso? Eu fui fechando aqui, para poder ficar com a última para o último capítulo. Se não acontece aquele negócio que muitas vezes acontece na novela, acontece tudo no último capítulo, você se sente frustrado, eu fiquei 8 meses acompanhando, de repente acabou, né? Então eu vim devagar, aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou. No final eles fizeram uma figuração de alto luxo no fechamento da novela. Então todas as histórias foram terminando como deviam terminar. Né? A morte do Sem Terra, lá do Reginho também, aí, respondendo para você. Eu cheguei numa situação na novela, falei, o que eu faço com ele? Entende? A minha intenção, e não tive tempo hábil para isso, eu queria mostrar um assentamento, cheguei até a conversar sobre isso com pessoas aí eu queria mostrar um assentamento funcionando, a cooperativa funcionando, mostrando o que pode resultar num trabalho bem feito, né? Mas eu não tive tempo para mostrar isso. E eu quis também ali deixar a lição dele valendo, e as mulheres assumindo o lugar, essa liderança feminina, que houve inclusive, quando a Deolina foi presa, as mulheres invadiram lá no Pontal, por conta e risco delas, não foi? Quer dizer, elas foram com as crianças. Exatamente. Benedito, você chegou a falar com o Rainha durante a novela? Cheguei a falar. E ele te dizia por aqui ou por ali? Ele ficou bravo comigo no dia que eu falei que eu não queria bandeira vermelha. Aí ele achou que eu estava ofendendo a bandeira do Sem Terra, e não era, ele não entendeu. Talvez o personagem chama Regino em homenagem ao Zé Rainha? Isso aí foi uma coincidência danada, né? Eu não conhecia o Regino. Coincidência é o lado fora. Eu não conhecia o Regino. Quando eu escrevi a sinopse, eu já tinha botado Jacílio e Regino. Aí um dia eu estava indo para o interior aqui, não me lembro que cidade que eu estava indo. Eu estava indo no rádio, daí surgiu o negócio do Regino, negócio Sem Terra, apontado, não sei o quê. Foi quando começou a ferver. Não é? Eu não tinha nem começado a escrever os capítulos ainda. Regino. Rainha, falei, pô, tem um Regino, quem é esse cara, né? Na sequência, eu vi uma entrevista que ele deu para uma rádio, também não me lembro, ele falando sobre a vida dele, né? Que ele aprendeu a ler com o livro do Leonardo, né? E foi a cartilha dele, não sei o quê. E eu fiquei a viagem um tempão ouvindo ele falando sobre a vida dele. Eu falei, puxa, mas está parecendo meu personagem, isso aqui eu vou ter que mudar, não é? Mas na hora eu falei, não vou mudar não, sabe? Não vou mudar, porque ele é um sem terra, é um cara que é um líder aí, está tocando para frente um ideal de vida, então eu vou deixar o Regino também. O senador foi inspirado de propósito em alguma figura como o Eduardo Suplicy? Não, eu tenho uma admiração especial pelo Suplicy. A propósito, por que só o Suplicy e a Benedita participaram do... Não, ali todo mundo estava convidado, só eles foram. Quer dizer, a gente queria que... Vai quem quiser, entende? Vai quem quiser. Não, eles foram especialmente convidados. Né? Não, eles foram. E algum outro foi especialmente convidado? Não sei, eu deixei isso a cargo da produção. Eu pedi para... Porque aí, de repente, você está tentando colocar a questão apolítica, e, assim, tirando da parte ideológica, colocando como um problema social que precisa ser resolvido. E aí entram duas personagens da vida real exatamente do mesmo partido. Você não acha que isso... outra coisa, o Sarney chegou a gravar lá, o começo do enterro lá, ele gravou, depois ele pediu para não se colocar no ar. Por quê? E seria maravilhoso se ele tivesse lá. Mas ele argumentou por que ele não? Ele falou, não, porque eles estavam lá naquela convenção, né, do PMDB lá. Primeiro não deixou entrar o caixão porque disse que ia dar azar na convenção, uma coisa assim. Depois ele não quis participar, não quis participar. Assim o senador teve um discurso governista muito forte, né? Quer dizer, foi na semana da aprovação do ITR, ele fez uns 3 discursos ali defendendo. Aquele lá fui eu que fiz, não foi o ministro Jungmann. Não foi eu, não. Isso foi uma merchandising política ou foi
ponto de vista meu. Eu achava que devia ser aprovado, né? Inclusive, foram feitas concessões, né, para o pessoal da bancada ruralista aceitar. E achava também que esse rito sumário também tinha que ser aprovado. Posso estar totalmente errado quanto a isso, entende? Mas pelas informações que a gente recebe, é um entrave a justiça ficar demorando tanto tempo para resolver um problema, e cada vez que ela demora, isso vai se assoberbando de tal forma a coisa que chega um momento que fica insustentável. Então, não pode haver morosidade na justiça quando se trata do problema agrário do campo. Não pode. Muito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os imigrantes. Inclusive, Jânio Quadros esteve nessa novela, enfim, para citar a intervenção da realidade na novela, né? Uma coisa que você sempre buscou. E você vê um remake dos Imigrantes hoje e do Feijão e o Sonho hoje? Eu acho que, hoje não sei, mas Os Imigrantes seria uma novela que eu gostaria de regravar. Eu também, de rever, certo. E acho que todo o Brasil, porque foi uma grande epopeia. Com a tecnologia apurada que a Globo tem. Exato, é isso que eu penso. Você resolveu aquela coisa com a Bandeirantes? Resolvi. E acho que mesmo... Fiz um acordo com eles, fiz também com a Manchete. O autor tem que fazer acordo, minha filha, senão está ferrado. Como é que está a venda do Pantanal? Você recebe por isso? Recebo. E na Globo, logicamente, você recebe um percentual. Qual é esse percentual? Pela venda de uma novela na Globo. É 3% do valor, 3% do líquido da novela. Talvez o telespectador tenha uma... Você disse que uma opção de gente foi convidado. Eu, nos 3 primeiros capítulos, escrevi do meu entusiasmo de que trazia a vida rural para as casas em São Paulo, ou no Brasil inteiro. Você não recebeu essa carta? Devo ter recebido, sim. É que tá um negócio, eu recebo tanta Será que carta... a rural espanta tanto? Não. A sociedade rural brasileira causa aflição? A mim não. Porque eu tenho notado que há uma certa aflição. E a rural é moderna. Tanto assim que eu fui escolhido presidente. Mas eu estou dizendo que eu tenho vários fazendeiros amigos meus que são modernos e que acham que tem que ser resolvido o problema da reforma agrária. Tem que ser. Porque se não resolver, vocês não vão ter sossego. Eu não, porque a terra ninguém vai invadir. Inequivocamente. Você tem fazenda? Eu tenho dois alqueires e meio, mas esse ano eu colhi 12 sacos de feijão lá, colhi milho, pabu. Não é um latifúndio improdutivo, então. Não é nada. Lá não tem nem lugar para plantar. Benedito, você acha que as pessoas sabem perceber a diferença entre a ficção, vamos dizer, a versão que você está apresentando da realidade, no caso, porque você usa elementos do real, e o noticiário que vem antes ou que vem depois? Eu acho que eles fazem uma mistura danada. Eu também acho. Fazem uma mistura. Por isso que você corre risco, você tem muito cuidado. Muito cuidado. E não é outra coisa que eu vou dizer, que você vira verdade. Sabe? Pelas cartas que eu recebo, a reação do público, que aquilo está acontecendo mesmo. Não é? Nossa Senhora, a morte do Regino lá, daquela tropinha, os 4 lá, precisa ver. Carta que eu recebi, telefonemas. Não devia ter matado, por que você matou, por que não sei o quê. Mas então, qual que é a influência da novela, então? Hein? Qual que é a influência da novela? Como que você trabalha? Eu acho que desperta um pouco. Primeiro desperta a curiosidade para entender do assunto, né? Vira tema de debate nas salas mesmo. Né? Acaba o capítulo, eles ficam discutindo a evasão, o que aconteceu, eles começam a discutir não só o amor que aconteceu lá, eles começam a discutir o lado político da novela também. Né? Isso é demais. Aquilo que eu disse no início, o tipo de carta que eu já recebi em outras novelas não tem nada a ver com o tipo de carta que eu recebi dessa. Mas acho que essa era atuante, é participante. As pessoas, porque a novela intervinha na conjuntura. E as pessoas levavam aquilo a sério, me davam sugestões. O que eu devia fazer com esse personagem, o que eu devia fazer com o outro, entende? Quando começou aquele negócio, começou a surgir no noticiário, que o pessoal do Pontal estava se armando lá, que o DR estava se rearticulando, as cartas só falavam disso. Denuncia, Benedito, denuncia, senão vão matar todo mundo lá. Mas eu tenho a impressão que justamente porque foi de grande atualidade, quer dizer, nisso você foi super feliz, né? Acho que até você sacou que ia ser de grande atualidade mesmo, porque a questão é candente, né? Ela está aí, Tava aí. Ela só vai crescer, né? Está lá o Zé Rainha hoje levando, durante 2 meses eles vão ser notícia até chegar em Brasília, né? Então, o Movimento Sem Terra, nesse ponto também, ele é bom marqueteiro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, justamente por ser de tanta atualidade, você não acha que
para as pessoas que assistiram a novela, que é praticamente todo mundo, o movimento sem terra não é exatamente aquilo que você mostrou e os fazendeiros não são exatamente os fazendeiros que você mostrou. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Eu acho que você estava apresentando uma versão. Você estava apresentando uma versão. Mas a versão, você não acha que ela corre o risco de ter se tornado, vamos dizer, como se ela fosse o real? A verdade absoluta. Não, teve uma coisa engraçada no começo, não sei se chegaram a ler isso aí. Um fazendeiro, não sei de que região aqui, matou um boi e mandou entregar para os sem terra que estavam na porta da propriedade dele. Ele viu na novela isso e achou que era uma forma de se aproximar, de criar um relacionamento melhor. Ele fez isso, né? E outra coisa também aqui que é muito forte, pelas reações que eu recebo. As pessoas adoraram a atitude do Mezenga, indo lá no Senado e falando, se vocês não tirarem, eu não vou usar arma. Ele não usou arma. Eles entraram por engano lá, então vocês que botaram, vocês tirem, senão vem e bota boiada aqui. Então, o pessoal, olha, esse fazendeiro é legal, não é? Já quando você fala no noticiário aparece o fazendeiro que está se armando da 4, a reação é, não deixa. Eles pedem ajuda na novela, fala para não se armar, não é? Então é uma grande Ao mesmo tempo que também o Sem Terra ficou louco da vida comigo quando eu falei esse discurso está errado, não é? Na minha opinião, não sou dono da verdade, mas eu acho que a grande luta é a terra. Mas é que você é o dono da verdade. Na medida que um líder, né, como é que chama que estava aqui comandando quando invadiram o INCA aqui pela penúltima vez? Sted? Como é que chama? Não é o João Pedro, não. É Gilmar Mauro. Gilmar Mauro. Primeira coisa, eu estava vendo o jornal em casa e fizeram uma tomada assim, daquele sem terra deitado no chão, aquele povo todo ali, né? Dá uma pena danada disso, né? Aí, câmera nele, microfone nele, ele falou, não, daqui nós vamos invadir a Vale do Rio Doce, nós somos contra a política econômica do governo, nós vamos para o ABC fazer greve com os metalúrgicos. Aí eu botei o pé atrás, falei, pera um pouquinho, sabe? Já virou partido político, não é mais Movimento Sem Terra, aí é um partido político. Já quer interferir na economia do país, já quer interferir na estratégia de privatização. Então, eu acho que como cidadão, ele tem todo esse direito. Isso é uma questão até de afirmação da própria cidadania. Mas um líder que está carregando nas costas esse movimento, que é conflitante, muita gente tem medo disso, não tinha. Quer dizer, agora, faltou para ele, acho que um pouco de bom senso para ele fazer essa colocação. Eu não consigo entender bem isso, porque você mostrou a novela inteira que a reforma agrária não é um problema técnico, que a reforma agrária é um problema político e é um problema de buscar alianças. Não, eu mostrei que é técnico. Eu falei que não é um problema ideológico. Porque fica imbecilizada a discussão. Diferente, mas como técnico, tem lá o Pontal do Paranapanema, tem um grileiro e tem um sem terra. Mas como é que é técnico? Mas vem cá, vamos falar do Pontal. São terras devolutas, não são? São. Entende? Então, quantos anos há essas famílias? Então, e você mostrou bem isso, mostrou toda a maracutaia ali do cara invadir, ocupar. O meu personagem diz que ele detesta a terra, que lá era do avô dele. Isso. Na sequência, já o pai abandonou, já quis que ele virasse... No entanto, ele quer receber a indenização. Ele quer receber pela benfeitoria dele. Não é? Agora, o que acontece em cima disso? Não é uma luta política essa? Um de cada vez. Vamos deixar ele responder, aí você faz. Não é uma luta política? Um de cada vez, por favor. Tudo é político. Sabe? Você abriu a boca e está fazendo política. Dentro de casa, brigando com a tua mulher, é político. Pô. Então, mas o que eu queria discutir é isso aí. Quer dizer, lá existem... No Pontal, propriedades que são produtivas. Não importa se o cara é grileiro, se é poceiro, não importa. Entende? Mas ele está lá, está produzindo, eu defendo a posse dessa terra. Eu não defendo a posse da terra improdutiva. Ou, produtiva não, ela tem que ser uma terra estéril, né, para ser improdutiva. Terra abandonada. Essa, para mim, não tem dono. Sabe? Agora, o Estado tem que agir antes de que seja necessário alguém invadir. Se o Estado não age, ele está justificando o que está precisando de terra entrar lá. Não é? E outra coisa, eu acho que não pode haver, a invasão não pode servir de motivo para o INCRA aumentar os preços dessas terras. Eu acho que tem que ter um justo valor. E o Estado tem que pagar por esse justo valor, porque quem paga somos nós, contribuintes. Vamos deixar o Luiz, Rafa está querendo fazer. Você quer saber, Benedito, eu acho que você colocou bem, porque a maioria das pessoas que estão lá estão de boa fé.
compraram essas terras, registraram e tem uma pendenga jurídica. Exatamente. E tem a justiça para responder. E vem há quantos anos? Há 100 anos, 80 anos. Então aí que entra a justiça amorosa. Existe um ressentimento que acha que, além de fazer a reforma agrária, precisa punir o fazendeiro. Isso não, isso é... Mas isso, por trás, tem este ressentimento. E eu acho que nós temos que resolver o problema e não provar quem fez ou quem não fez. Então, essa é uma das grandes queixas de quem está lá, 50, 60, 70 anos, trabalhou, tornou produtivo. Eu acho que você colocou isso muito bem. Tem uma dúvida, é jurídica, resolva-se, indenize. Eu acho o seguinte, não justifica, de forma alguma, não se justifica você tirar a terra de quem está produzindo para dar outro para entrar lá para produzir ele. Se está produzindo, pega um que não está e dá para quem quer produzir. Agora, você desalojado de um local de trabalho também... Mas há subjacente uma versão de punição. O Gilmar Mauro, eu já debati muitas vezes com o Gilmar Mauro, ele não esconde que, junto com a reforma agrária, eles querem uma punição. Aí que entra a foice e o martelo. Exatamente. O Guedes, esse sentimento, sabe? O Guedes, vira luta de classe, fala isso não é claramente, mais uma questão de terra. Não é verdade que o Guedes fala isso. Ele diz que não há reforma agrária sem expropriação. Quando eu quero reforma agrária, eu não quero expropriação. Agora, o Benedito, você acha justo indenizar uma pessoa, por exemplo, essa fazenda do massacre de Eldorado? O sujeito pegou o nosso dinheiro do incentivo fiscal, torrou o dinheiro, tinha se comprometido, a terra não é dele, ele recebeu aquilo para torná-la produtiva. Não tornou? 20 anos depois não tornou, não e ele quer ser indenizado. Você acha justo? Indenizado de quê? Pois é. É isso, não tem que ser indenizado. Entende? Isso que é a punição, não é? Isso é a punição, não indenizá-lo pelo que ele não tem direito. Talvez fazê-lo devolver o dinheiro que ele gastou. Não é? Mas muita gente usou incentivo fiscal para comprar terra no Pará, em Mato Grosso, em Goiás. Em todos os lugares não está tendo conflito. Poucas dessas propriedades, inclusive grandes empresas fizeram isso. Poucas foram para frente. A maioria está abandonada. Não é? Você deve ter conhecimento melhor que eu. Então, realmente, quando você tem um país... tocar roça, viu? Eu sei. Outra coisa também que eu defendi na novela, e não sei se você concorda comigo, é muito duro lidar na terra. É muito difícil, sabe? E outra coisa, nós estamos fazendo um caminho de volta, porque na época da industrialização, quando houve o êxodo rural, começou a vir nego que estava com a enxada na mão, cheio de cara, via apertar parafuso, agora ele sabe apertar parafuso, mas não sabe mais lidar com a enxada. Está fazendo um caminho de volta. Benedito, você... alguma vez chegou a pensar que você tem a maior tribuna do país? Isso dá um medo desgraçado. É que você é o dono da verdade. É isso isso é uma responsabilidade. Você sabe que isso às vezes deixa a gente perturbado, sabe? Quando você sabe que numa novela, uma questão mal colocada, sabe? Você pode induzir pessoas a receberem aquilo lá como aquela verdade absoluta, né? Você cria modismos, costumes. Eu acho que as pessoas pensam normalmente, sobretudo em relação à Rede Globo, pensam que existe um controle ideológico, que o doutor Roberto Marinho fica lá do seu lado, não escreve isso não escreve, editando tudo, cortando tudo. E o que você tem falado aqui aponta uma outra direção, e o Matias acabou de dizer, se você não se sente com a maior tribuna do país, indo um pouco adiante nisso, porque o que o jornalismo mostra é uma coisa mais ou menos debatida. De algum jeito tem algum controle. Não censura, mas tem um debate. Você não, é o soberano, é o dono da verdade. Quem controla o dono da novela? Porque você não tem uma interferência. Não tem. Ninguém manda em você. Quem controla o dono da novela ou o autor da novela? Se você quiser lá pôr os fazendeiros no paredão, e fuzilar todos e vai evoluir assim a trama. Qual é o limite? Eu acho que tem que ser meio bom senso, né? Uhum. É isso que eu estou te falando. Quando você recebe números de Ibope e fala assim, ontem você teve 68 milhões, calcula em termos de Brasil... Então quem controla é o público, você diria? Não, eu acho que é o bom senso mesmo. Quer dizer, é evidente que se eu quisesse pregar, botar fogo no campo, não ia me deixar fazer. Quem não ia te deixar fazer? Quem é o seu? A empresa tem uma linha editorial, entende? Alguém lê os capítulos antes, é o diretor. Ninguém. Não, só quem lê é o diretor da produção. Então, quem que não ia te deixar fazer? Ué,
Mas quando estivesse gravando, acende a luz vermelha. Também não é assim, não tem controle não, tem um controle de qualidade que se eu extrapolasse, evidentemente que de repente alguém pegar o telefone e falar, Bonet, o capítulo 55, o Benedito mandou matar tudo quanto é fazendeiro. Vamos deixar passar, ele falou, tá ficando louco. Aí ligaram para mim, Benedito, essa cena aqui vamos tirar. Você não pode falar isso, tá? Nunca aconteceu, porque também nunca banquei. Mas você não nota que as novelas sempre puseram para o país questões que o jornalismo sempre atrasou? Não acontece isso? As novelas anteciparam questões. A novela acontece o seguinte, nós sofremos durante o período do golpe militar aí, uma restrição da censura que era uma coisa, olha, desesperadora, sabe? Pra você ter uma ideia, no pedacinho de chão que eu fiz aqui na TV Cultura, eu tinha assessoria da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, da Secretaria de Agricultura, tinha a assessoria do pessoal aqui do Instituto Biológico de Campinas, e mais uma. Agronômico, né? Instituto Agronômico, desculpe. Então, eu estava muito calçado, porque eu não queria cometer erros, né? Então, eu não tinha certeza de uma coisa, eu tinha uma pessoa para a qual eu ligava, dali 10 minutos eu recebia literatura a respeito ou informação por telefone. E teve uma cena lá em que houve uma invasão, uma briga entre os dois fazendeiros. O grande conflito dessa novela era uma plantação de milho híbrido contra o milho comum, de semente degenerada. E eu estava tentando explicar olha, vocês têm que pegar um milho, né? Pegar o milho híbrido, HP, não sei o que lá, não mais. Vocês têm que corrigir o pH do solo, vocês têm que adubar o solo. Ao mesmo tempo que eu também defendia que os fazendeiros deviam botar as crianças naquela escola, que o futuro daquelas crianças, não é? Só a escola que abriu o caminho para eles. A censura me proibiu tocar o hino nacional na igreja, na escolinha. Olha que coisa linda. Tem um personagem lá que chama Chico Viramundo, lá. Ele pegava o violão e ensinava os caboclos a cantar o hino nacional. E a professora pegou a bandeira, era uma data histórica da novela, ela botou a bandeira do Brasil em cima da mesa, assim, sabe? Como se faz na mesa a bandeira. E ele ensinando, cortaram, a censura proibiu a cena porque disse que não era permitido tocar o nacional, a não ser em ocasiões especiais e tal. Não podia tocar. Aí teve uma outra cena em que a menina chegava em casa, pegava uma espingarda do pai e levava para o pai, porque o pai estava sendo assediado. O dono de uma terrinha lá estava sendo assediado na terra, ela veio buscar a arma para levar para o pai se defender. Né? E não teve conflito nenhum. Um bloco de 12 capítulos, uma senhora censora me cortou 12 cenas. Desmontou a história. Bom, a Globo era coprodutora da novela, né? Eles me avisaram, eu parei de escrever, fui para Brasília, fiquei 3 dias em Brasília para liberar. E quando eu comecei a discutir com o chefe da censura da época, que era um coronel lá, não me lembro o nome dele mais, ele estava numa irritação louca, né? Me recebeu muito mal. Aí eu comecei a ponderar, olha, por favor, eu queria que o senhor me desse a oportunidade, monta um time aqui para recensurar esses capítulos, porque não tem cabimento cortar. A novela é educativa, a novela está sendo feita sob a égide do Estado, porque não sei o quê. E ele não queria nem conversar comigo. Não queria me dar chance nenhuma. Aí, no momento, eu falei assim, é um absurdo, o senhor censor federal tem essa máquina na mão, esse poder na mão. Censurar uma história dessa, uma história cheia de pureza, romântica, ensinando vacinação, ensinando trato com a terra, ensinando outros valores, né, para esse pessoal do campo. Essa novela fez todo mundo se vacinar aquele ano. Fazia fila de gente para se vacinar. Deu um exemplo, foi um exemplo fantástico que a novela deu. Aí ele falou para mim assim, olha aqui, coisa mesmo de milico falando com o soldado raso. Né? Olha aqui, rapaz. Eu já censurei William Shakespeare. Por que eu não vou censurar o Barbosa? Ainda por cima Benedito. Aí eu falei, não dá para conversar com o senhor. Não dá mais para papo. Benedito, eu li no jornal que o conflito entre o Mezengue e os Berdinazzi teria sido inspirado numa história real entre uma família... Isso aí foi uma coincidência enorme, porque... Não tem essa... Eu fui para Veracruz com, acho que uns 4, 5 anos de idade, né? Eu nasci em Galo, depois meu pai foi trabalhar no jornal de Marília, depois ele veio para Veracruz, fundou a Voz do Veracruz, o jornal de lá. Então, com 4, 5 anos, então eu nasci em Veracruz, né? E depois, quando eu 14 anos, 13 anos para 14, eu fui trabalhar como recebedor de café e auxiliar de guarda-livros, numa firma que tinha lá, Comercial Antônio Pérez S.A.,
que comprava café. E eu fazia o controle de sacaria. Então, no controle que eu fazia de sacaria, tinha um cliente que chamava Mezenga, que eu fiquei conhecendo, era um italiano, uma figura fantástica. Né? Difícil negociar com ele, nossa senhora. A hora de fechar o café que ele entregava era aqui, isso aqui, ó. Sempre tinha que dar 50 centavos a mais do que dava na bolsa de Nova York. Lá, ele nem sabia onde ficava Nova York, mas discutia, sabe? Então, e era Mezenga. Eu gostei desse nome, a figura dele me impressionou. E você tinha quantos anos? Eu tinha 13, Guardou esse nome na cabeça? Guardei. E guardei o Berdinazzi, que o Berdinazzi em Veracruz, ele era coveiro do cemitério. Chamava-se Adolfo Berdinazzi. E eu ganhei, quando na guerra, em 44, teve aquele movimento da Chindorremei que eu botei na novela. Você podia explicar por que você colocou esse... Então, eu vou explicar. Meu tio, ele era escrivão de polícia em Gália. E lá eles fizeram uma limpeza. Pegaram tudo quanto foi arma de japonês não podia andar armado. Né? E entre essas armas que eles recolheram, o meu tio pegou e me deu uma Flaubert, uma Hamilton. Né? Foi a primeira arma que eu tive. Então, aquela arma, eu ia pescar, né? Domingo de manhã, eu andava 7 quilômetros e ia pescar no Rio da Garça, que morreu esse rio, né? Como morreu o Rio das Antas também, que eu falei na novela, os dois rios estão mortos, né? Eu ia pescar lá, e eu ficava atrás, vinha aqueles marrecos, e eu, de onde estava, ficava tentando matar, né? Raramente acertar, porque é difícil acertar o marreco com uma bala. E um dia o marreco veio assim, eu atirei e ele estava fumando um cachimbo de barro e arranquei o cachimbo da mão dele. Ele deu um berro lá, nossa senhora. Aí fui lá, quando eu vi, pedi, ô, seu Bernardo, pelo amor de Deus, você não conta para minha mãe, porque não sei o quê. Não, tudo bem. Só que a primeira coisa que ele fez quando chegou na cidade, tinha o bar do Bertone, onde os pescadores chegavam para tomar uma cerveja, botava aquela peixarada lá. Foi contar a história. E o desgraçado contou. E eu não fiquei sabendo que ele tinha contado, fiquei sabendo, vi as comadres chegaram. Eu sei que chegou na minha mãe, quando eu vi, sumiu minha arma, nunca mais achei. Ainda bem, né? Não, aí minha mãe deu para um tio, meu tio chegou aqui em São Paulo, vendeu essa arma, comprou o primeiro terno de Casimira que eu tive, comprou com essa arma. Só que deu tanto azar que o dia que eu estreiei, eu caí da bicicleta, acabou com o terno, arrebentou tudo. Então, eu não esqueci dos Mezengas, dos Berdinazzi, o Berdinazzi por causa desse lance, né? E os Mezengas, por causa também Mas a família dos Mezengas lá, eu conhecia a Soraya mesmo, ela deu uma entrevista, né? Inclusive teve uma reunião do pessoal de Galha aqui, aliás, de Veracruz, e eu fui na recepção lá para rever os amigos de infância, tudo. E ela estava lá já, uma senhora já. Mas ela era menininha, né? Mas esse conflito do Mezenga e Berdinazzi nunca existiu. Mas era um era coveiro, o outro era fazendeiro. Licei, acho que ela falou. Não, exatamente, casou com um japonês. É. Mas os Mezengas até podia ter me inspirado nele, porque ele era um cafeicultor, daqueles que ficaram na mão mesmo, né? Que trabalharam na... Teve uma cena que você explicou, que então, não era o Nardelli, não tinha nada a ver com... É por causa do Jeremias. Aí também é excesso de zelo da família, né? Jeremias tem milhões aí. Não era Jeremias Nardelli. Meu Jeremias era Jeremias Berdinazzi. Ocorre que durante muitos anos o Jeremias Nardelli foi considerado o rei do café. E quando eu comprava café no Paraná, eu comprei café em Marialva e em Maringá. Trabalhei com isso há muito tempo. O Lunadelli também comprava café lá. Já era uma pessoa famosa e se considerava o rei do café. Mas hoje acho que nem existe mais rei do café, né? Acho que não tem nem mais café, né? Não tem. Não tem tanta importância, né? Não tem tanta importância. É muito importante. Esses 4 milhões de pés de café que eu estava falando na novela, tem aqui, desse amigo meu que está no celular. Agora, tem uma coisa na novela que eu queria saber se não te incomoda. O problema das continuidades. No último capítulo, o Berdinazzi e o Bruno Mezenga, eles estão no meio da festa, vão beber vinho no cafezal, rolam no chão, tiram o copo inteiro, depois volta. Tá. Eu acho que é uma licença, tudo bem. Agora, o sotaque do Jeremias Berdinazzi, isso aí, engraçado, que ele adquiriu na velhice. Não, mas aí a gente encontrou... Isso não é nem liberdade, é licenciosidade poética. Pois é. O que aconteceu foi o seguinte, o Raul, quando ele pegou a segunda fase para fazer, ele foi ver toda a primeira fase, não é? Então, lá a gente falava um pouquinho de italiano, mas não era muito, né? Era uma coisa que já estava um pouco começando a ficar diluída. Mas, experiência pessoal minha, eu conheço muito italiano que está no Brasil há 120 anos e continua falando italiano. Não é? E geralmente, quando a pessoa vai envelhecendo, parece que eles vão readquirindo hábitos. Parece que a flora... Foi baseado nisso que ele se propôs, falou, não, eu vou botar um pouco de italiano. Eu falei, pode botar, não tem problema. Mas vamos devagar, né? Para o pessoal não levar um choque. Só que ele fez tão bem que o pessoal adorava o jeito dele falar. Pois é. Não é? Adorava o jeito de falar.
Então isso aí acabou sendo altamente positivo para o personagem e para mim. Felizmente nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Só queria te fazer uma pergunta. Você foi repórter de campo, cobria futebol. Você acompanha, como é que está o São Paulo? Está acompanhando o São Paulo? Está acompanhando o futebol? Agora eu vou começar a acompanhar de novo. Vou ver os jogos aí. O São Paulo está indo bem. Eu acho que nós estamos atravessando uma fase difícil, que está se investindo muito, né, na recuperação do Morumbi, que foi um desastre, né? O estádio, de repente, tem quase que ser refeito. Mas o São Paulo é um clube que sempre lutou muito. Ele fez praticamente sozinho, sem ajuda nenhuma de poder público nenhum, né, o Morumbi, e agora também está recuperando por sua conta e risco. Então nós temos que, assim como aconteceu no passado, ter um pouco de paciência com o time, né? Quando a gente estava fazendo o Morumbi, era uma loucura. O Laudo Natel, estoico como ele era, o Manuel Raimundo Paes da Almeida, e outros, deram metade da vida deles para construir aquele estádio, né? Aliás, o Laudo Natel, muita gente me pergunta, esse homem, esse político tão honesto, se eu tivesse que me inspirar em alguém, eu teria me inspirado no Laudo Natel. Foi duas vezes governador do estado, amigo meu, mas é um exemplo de comportamento de um homem público, honesto, idealista, apenas que se enojou de política de repente. Eu achava que ele podia ir longe, que era uma pessoa muito querida. Então, de certa forma, eu me baseei nessa coisa que ele não abria mão, sabe, da honestidade dele. E não abre até hoje. Benedito, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui essa noite. Queria agradecer a bancada de entrevistadores aqui que hoje participou do nosso programa, agradecer a sua atenção. Lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite para você e uma boa semana.